O auxílio emergencial pode ser um empréstimo? Nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, porque também é uma discussão que vem crescendo nos comentários dos nossos vídeos, pessoas com dúvida falando a respeito disso, perguntando, então vamos fazer um conteúdo e deixar disponível para aquelas pessoas que têm dúvida. Bem, o auxílio emergencial, ele não foi feito para ser um empréstimo, não. Ele foi feito para auxiliar aquelas pessoas que são mais necessitadas, e na lei 13.982 de 2020, ela deixa isso bem claro, cria alguns requisitos, né, para aquelas pessoas que vão poder receber, o pessoal do Bolsa Família, desempregado, microempresário, trabalhadores informais. E essa grande maioria das pessoas, elas realmente são necessitadas e vão continuar nessa faixa. Então, por que surgiu essa situação, né, essa dúvida? Porque nessa mesma legislação, lá no artigo 2º, parágrafo 2º-B, né, ele fala o seguinte, que se o beneficiário do auxílio emergencial, no ano de 2020, ele vinha a ter outras rendas tributáveis, né, que ultrapasse a primeira faixa de isenção do imposto de renda, ele no ano de 2021, ele vai ter que fazer a declaração e vai ter que colocar lá no imposto devido, adicionar no imposto devido, os valores que ele recebeu e os valores que os dependentes também receberam. Então, veja bem, esse é o ponto onde surge a polêmica, né? Onde surge a dúvida. Poxa, então vou ter que devolver? Na grande maioria das pessoas, elas não atingem, elas não ultrapassam essa primeira faixa do imposto de renda. Então, na sua grande maioria, as pessoas elas não vão, esse artigo, né, esse parágrafo, ele não vai atingir essas pessoas. Então, vai atingir quem? Quem, porventura, né, e no caso isso é uma excepcionalidade, isso é uma exceção, no caso, pode ser que alguma dessas pessoas, como um profissional liberal, ou efetivamente um microempreendedor, alguém, possa, de repente, atingir essa faixa, ultrapassar. Aí, nesses casos, já que a pessoa recuperou, né, o poder financeiro dentro do mesmo exercício, aí ele vai ter que fazer no ano seguinte, né, vai estar obrigado a fazer a declaração no ano de 2021 e adicionar os valores recebidos. E aí sim, nessa hipótese, você pode até entender como um empréstimo, mas também pode entender como uma devolução. Tá? Por quê? Porque você, quando tinha necessidade, você recebeu e depois, logo em seguida, você assumiu a capacidade financeira, ou seja, e a lei previa que nesses casos você deveria devolver o imposto, então você está fazendo isso. Mas isso vai ser para todo mundo, né? Para que a gente possa concluir, isso vai ser para todo mundo, isso vai atingir todo mundo? Não. Isso vai atingir uma quantidade de pessoas muito pequena e ainda se atingir. Né? Então, isso foi colocado lá pelo legislador para que ele possa, né, em alguns casos em que a pessoa tenha se recuperado, ela possa estar devolvendo isso para o governo, porque o governo ele fez um dispêndio de valores muito grande. Agora, o que a gente tem que analisar é que o país vive numa crise, existe uma dificuldade muito grande, a recuperação da economia dentro desse ano de 2020 ela é muito difícil e são provavelmente a dificuldade de se atingir ou de se ultrapassar esse limite da primeira faixa ele é muito grande. Então, isso é um fator que pode vir a existir ou não, mas se existir, vai ser em muitos poucos casos. Então, na grande maioria das pessoas que receberam o auxílio emergencial, esse texto da lei não vai causar nenhum efeito. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.